Explicadas essas 4 técnicas de pesquisa, eu quero aqui explicar alguns detalhes dessas técnicas que são as mais utilizadas em trabalhos acadêmicos. Então, a primeira delas é a técnica da entrevista. Como vocês podem ver aqui, eu coloquei aí algumas características da entrevista, ou seja, utilizam-se ou realizam-se entrevistas quando se quer averiguar determinados fatos, mas fatos que são baseados em opiniões sobre esses fatos, ou quando se quer determinar sentimentos e anseios. É por esse motivo que eu disse antes, que a entrevista ela tem um caráter subjetivo, porque aí você vai querer então saber ali o sentimento, né, ou a opinião daquela pessoa que está sendo entrevistada. Dessa forma, as entrevistas elas têm ou elas se caracterizam aí por esses 3 tipos. A primeira é a entrevista padronizada ou estruturada, a segunda é a despadronizada ou não estruturada, e a terceira é a entrevista do tipo painel. E o que são esses 3 tipos? Bem simples de se explicar. A entrevista padronizada é aquela em que você, antes de entrevistar a pessoa, cria lá a sua lista de perguntas e a pessoa, você vai perguntando, né? Então você faz a pergunta número 1, a pessoa responde, você passa para 2, a pessoa responde, passa para 3 e assim sucessivamente até o final. Mas no meio do caminho você não cria novas perguntas, ou seja, já está ali padronizado, já está ali estruturado aquelas perguntas que você vai fazer para a pessoa. Diferentemente a pesquisa despadronizada, em que de repente você monta ali um esqueleto da entrevista, monta ali algumas perguntas, mas se no meio do caminho o entrevistado falar alguma coisa que você considera interessante, mas que não estava presente no seu roteiro inicial, mesmo assim então você desvia do seu roteiro inicial e faz essa outra pergunta, né, ou desenvolve mais um assunto que não estava inicialmente planejado. E por fim, a entrevista do tipo painel é aquela em que você entrevista a mesma pessoa, mas em períodos distintos. Por exemplo, você entrevista uma pessoa hoje, agora no mês de junho, e aí, se tiver a possibilidade, vai ser entrevista a pessoa novamente em novembro, por exemplo, passados aí 6 meses. E o objetivo, então, dessa entrevista painel, logicamente, é saber se a pessoa mudou de opinião nesse período. Então, isso eventualmente pode ser interessante para que você compare momentos distintos da mesma pessoa, né? Ou seja, a mesma fonte, no caso, e o que a pessoa pensava no momento e o que ela pensa em outro momento, se ela mantém o seu pensamento, a sua opinião, ou se ela mudou, por que mudou, enfim, aí depende do seu objetivo, do objetivo que você tem com o seu trabalho.